E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter a honra de fazer uma resenha espetacular de um livro um dos meus livros do coração, que marcou a minha vida. Acompanhe a gente até o fim, porque a gente vai fazer muitas revelações sobre esse livro, a gente vai fazer indicações maravilhosas. E ao final do vídeo vai ter nosso momento sommelier literário, que eu vou indicar um quadrinho para harmonizar com a leitura desse livro, e o de hoje é espetacular, caso você deseje incluir quadrinho na sua sessão de leitura. Seja muito bem-vindo e fique conosco. Então, o livro é esse livro aqui, Na Natureza Selvagem, Into the Wild. Esse livro foi publicado nos Estados Unidos em 1996, logo que saiu no Brasil, eu comprei. Aqui, ó. Comprado em 21 de 10 de 1998. Essa edição eu comprei logo que saiu no Brasil. Eu já acompanhava esse escritor há muito tempo, porque ele era jornalista da revista Outside, que era uma revista de esportes ao ar livre, e eu acompanhava essa revista, a edição americana, depois passei a acompanhar essa revista quando ela foi publicada no Brasil. E o primeiro livro desse escritor que estourou foi esse aqui, No Rarefeito. E eu li primeiro esse livro aqui, né? Isso aqui foi uma expedição ao Everest, terminou em tragédia. O Jon Krakauer, que é o escritor, ele estava lá na expedição. Logo que ele voltou, ele escreveu esse livro, e esse livro vendeu absurdamente. Foi o primeiro livro dele que eu li. E eu já acompanhava ele na revista. Então, quando saiu esse livro aqui, eu vi que era dele, comprei. E esse livro me tocou demais. Na mesma hora eu entendi. Na hora que eu li, eu decifrei o livro todo e assim, eu achei assim fantástico. Esse livro virou cult, a gente vai descobrir por que ao longo do vídeo. E depois virou filme. A gente vai, ao longo do vídeo, a gente vai explicar isso tudo direitinho. Então, de que se trata esse livro aqui? Esse livro foi um relato investigativo a respeito de um fato real, né? No começo dos anos 90, o jovem Chris McCandless abandona a sua família, né? Corta completamente o contato, uma família proeminente, alto padrão da costa leste americana, e passa 2 anos vivendo como mendigo, até aparecer morto no Alasca, numa região selvagem, dentro de um ônibus abandonado, né? Então, o escritor Jon Krakauer é escalado pela revista Outside para fazer uma reportagem a respeito desse fato. E a reportagem tinha um prazo curto, ele fez lá a reportagem do jeito que dava, mas ficou fascinado pela história e achou que era história para um livro. Ele ficou fascinado pelo rapaz. E ele, através de um processo investigativo, ele recriou toda a jornada do Chris, né? Que foi basicamente o seguinte: ele se graduou, cortou o contato completamente com a família, que ele já tinha problemas, né? Pegou o carro dele abandonado e saiu viajando sem rumo. O carro deu problema no deserto, ele abandonou o carro no deserto, queimou, fez uma fogueira, queimou todo o dinheiro que tinha, abandonou alguns objetos no carro e saiu mesmo, continuou a viajar a pé e de carona, né? E o rapaz era ídolo do Lev Tolstói, e ídolo do Jack London também, né? O Lev Tolstói era um escritor fantástico, tem várias resenhas dos livros do Tolstói aqui no canal, né? E ele sempre falava muito do Guerra e Paz nas cartas dele. E o Jack London era um escritor americano que falava muito da vida selvagem. E o Tolstói, assim, pregava muito assim, uma vida de desenvolvimento espiritual, uma vida ascética, né? Então, meio que inspirado nos seus ídolos, ele passou a levar uma trajetória ascética, uma trajetória completamente desapegada de bens materiais e completamente voltado ao estudo, literatura, né? Ele sempre levava livro com ele. Ele tinha se formado com honras na Universidade de Emory, né? Tinha sido um atleta de elite e era um rapaz extremamente literário, tinha lido muito. Então ele passou a continuar a viagem a pé e de carona, vivendo como mendigo, pegando pequenos trabalhos, né? Vivendo à margem da sociedade americana, conhecendo a América lado B, as grandes comunidades que vivem em trailers, né? As comunidades de hippies, né? Os aposentados solitários.
e foi vivendo as aventuras que ele conseguia viver, né? Em determinada distância ele comprou uma canoa velha, desceu um rio perigosíssimo de corredeiras, mas ele sempre teve meio que o objetivo de chegar ao Alasca, né, território ao norte da América do Norte, território americano, numa região selvagem do Alasca e tentar sobreviver só da caça e da coleta, né? Ele sempre teve meio que essa diretriz na jornada dele, né? E ao chegar ao norte dos Estados Unidos, ele conhece um senhor aposentado, o senhor se afeiçoa muito a ele, chega a morar um tempo com esse senhor, aprende o ofício lá de artesanato em couro, mas acaba retomando o objetivo dele, que era chegar no Alasca, né, e tentar sobreviver nessa região selvagem. E ele, como era um rapaz safo, inteligente, até aí ele tinha superado todos os obstáculos que ele tinha encontrado, né? Essa jornada, desde que ele sumiu até ele morrer, durou 2 anos. E quando chegou no Alasca, ele bolou uma estratégia. Eu só disse que ele foi muito despreparado, né? Teve um carunista que deu depoimento lá, que ele chegou no Alasca muito despreparado, mas na realidade ele tinha traçado toda uma estratégia de sobrevivência que estava funcionando muito bem até o momento que ele cometeu um pequeno erro, né? E essa estratégia foi, na prática, ele percebeu que ia ser muito difícil sobreviver só da caça, e ele estudou nas bibliotecas e onde ele podia uma estratégia baseada em plantas comestíveis, né? Ele identificou vários tubérculos, e ele chegou numa trilha lá chamada Stampede Trail, e foi andando até uma região selvagem lá, que era isolada através de um rio, que você só podia passar quando o rio estivesse seco, depois você ficava isolado na cheia, você não tinha como voltar. E achou um ônibus abandonado nessa região, e a estratégia que ele traçou para sobreviver estava funcionando muito bem, né? Até que ele cometeu um pequeno erro. Ele confundiu um tubérculo comestível com outro que tinha uma toxina. Eles eram muito parecidos, os tubérculos, e esse tubérculo que tinha uma toxina parece que impediu o corpo dele de absorver as calorias. Então ele foi induzido a uma situação de fraqueza, de anemia, e morreu de inanição muito rápido. Rapidamente ele perdeu as forças, até para tentar uma loucura de sair dali através do rio, e morreu. E ele deixou muitas informações no diário, né? Deixou muitos livros, e essa foi basicamente a jornada dele que o Jon Krakauer escreveu, né? Reconstruiu. E o Jon Krakauer relata essa jornada alternando trechos de jornalismo investigativo com trechos de livro que ele insere na trama, né, de outros escritores muito bem escolhidos, né? E o livro ficou fantástico, o livro ficou muito comovente, muito tocante, é um livro que virou cult, né? Tocou muita gente. E a história basicamente é essa, né? E o que é que pode ser dito a respeito desse livro? Há muita coisa. E agora que vem o mais importante, né? Então, no momento que os fatos vieram à tona, antes do livro ser escrito, quando descobriram o cadáver do Chris e associaram o Chris a essa família proeminente da Costa Leste, uma família de cientistas, né? Ele foi logo alvo de julgamentos muito pesados, né? Ah, isso é um desajustado, como é que o cara faz um negócio desse? Abandona a família, deixa a família sem contato, isso é uma crueldade muito grande com os pais, isso é um louco. E o escritor, durante o processo investigativo, ele foi exatamente na linha oposta, né? Ao escrever o livro, no começo do livro ele avisa logo na cara dura: esse não é um livro imparcial. E ao longo do livro ele demonstra toda a sua empatia, compaixão e até admiração pelo Chris, né? E o enigma Chris McCandless, por que o rapaz fez isso, por que o rapaz se lançou nessa aventura, ele é apenas parcialmente exposto no livro, né? Porque ao entrevistar a irmã do Chris, a Karen McCandless, o autor fez um acordo com ela que certas informações que iriam expor a família do Chris não seriam
expostas no livro, né? Só que, muito antes disso, o escritor, o autor, tinha tido um enorme mérito de perceber que a jornada do Chris não tinha sido uma jornada em busca de alguma coisa, mas principalmente uma jornada de fuga, né? Então, junto à irmã, a irmã revelou para ele, já na época da escrição do primeiro livro, no processo investigativo, nas entrevistas, que eles tinham tido uma infância extremamente disfuncional, que eles sofreram abuso por parte de pai e mãe, abusos psicológicos muito severos, e que o Chris tinha abandonado a família e cortado contato por causa disso. Só que ela fez um pacto que ele não expusesse isso no livro, porque ela achava que com a morte do Chris, os pais iriam se sensibilizar, iriam melhorar, né? Mas ela não sabia com o que ela estava lidando, né? Ela estava lidando com uma condição que é praticamente patológica, né? Os profissionais que o digam, né? Essa questão de famílias disfuncionais e abuso psicológico por parte de pai e mãe é muito séria, e muito difícil de se conversar a respeito, porque vai contra um tabu, né? Tabu muito forte, que é o tabu família, né? Ah, mas ele era um desajustado. Mas é justamente o que acontece com quem sofre abuso em famílias disfuncionais. Tem uma grande chance de se tornar desajustado e terminar à margem da sociedade, né? Mas, então, o autor, ele coloca essas questões muito sutilmente, principalmente através das inserções de texto de outros livros, né? Então, assim, algumas pessoas que tiveram já experiência com ambientes tóxicos e disfuncionais leram o livro, se tocaram e mataram a charada, né? Eu, por exemplo, fui uma delas. Na hora que eu li esse livro, assim, caiu uma ficha, eu achei esse livro maravilhoso. A prova é que está aqui comigo até hoje, né? Tenho tudo do livro, vou já mostrar. A resenha vai ter muita coisa legal, muita indicação legal, fica aí até o fim. Mas como o livro explica parcialmente as coisas, muita gente continuou com aquela mesmo julgamento severo em relação ao rapaz. E por um lado é até compreensível, porque as pessoas que vêm de uma realidade funcional, que vêm de uma família funcional, né, é muito difícil para elas entenderem o que é o peso, o nível de toxicidade, que é um ambiente disfuncional, né? Como assim abuso por parte de pai e mãe? Isso é mimimi, né? A natureza está virando ao avesso, agora abuso por parte de pai e mãe. Mas graças a Deus esse assunto está sendo muito mais abordado hoje nos canais, tem vários canais do YouTube aí que tratam esse assunto de forma brilhante, né? E quem já teve alguma experiência com isso sabe que é um fato gerador bastante consistente da jornada do rapaz, né? Basta olhar o óbvio, pô. O cara deixa uma família de alto padrão na costa leste dos Estados Unidos para viver como mendigo, cozinhando arroz na rua por 2 anos, porra, tem alguma coisa muito errada aí, né? O cara cortou completamente o contato com a família. Então, o melhor que poderia se dizer numa situação dessa, sem esse esclarecimento, é que não existia nenhuma conexão afetiva entre ele e a família de origem, né? O melhor que poderia se dizer. Então, os anos passaram e a situação da irmã dele com os pais só piorou, né? Então, há poucos anos atrás, acho que 2014, 2013, 2014, a Karine McCandless, irmã dele, a mesma que tinha pedido para o Jon Krakauer não expor a família no livro, ela escreveu o livro The White Truth, A Verdade Selvagem. E o prefácio desse livro é escrito pelo Jon Krakauer, o escritor da Natureza Selvagem, né? E o próprio Krakauer, no Natureza Selvagem, ele inclui alguns trechos da própria experiência de vida dele. Ele também passou por problemas parecidos, né? E, finalmente, o enigma Chris McCandless foi revelado. A última peça-chave foi revelada, né? Com certeza, algumas pessoas ainda vão ter aquele julgamento negativo sobre o rapaz, porque é realmente uma questão muito delicada, né? Muito difícil para as pessoas, como eu falei, muito difícil para as pessoas que vieram de família funcional entender a extensão e a seriedade desse problema,
né? Mas o problema existe e a tendência é esse problema ser cada vez mais estudado e mais exposto, um impacto imenso que isso causa na psique das pessoas. Então, esse livro virou cult, esse livro morreu de vender, comoveu milhares de pessoas. Em 2007, foi adaptado para o cinema, né? Direção do Champagne, o eterno marido da Madonna. E esse filme logo virou cult porque ele já tinha uma base de fãs muito grande do pessoal que comprou o livro. E porque o filme também surfou uma onda incrível, né? Não é nem uma onda, um tsunami incrível. Esse foi o último filme que a Kristen Stewart fez antes de fazer a saga Crepúsculo, que no ano seguinte estourou, né? Então a saga Crepúsculo, porra, mobilizou a adolescência do mundo todo. Então aquela patotada que idolatrava a saga, né? O Robert Pattinson, os atores da saga, o Robert Pattinson, a Kristen Stewart, eles passaram a idolatrar esse filme também, que tinha sido o último filme que ela fez. Então, o kit de colecionador do verdadeiro fã de Crepúsculo incluiu os livros, incluiu os box, mas incluiu Na Natureza Selvagem também. Então, o filme também virou muito cult. É um filme muito bom, apesar de também estar incompleto, assim como o primeiro livro. Mas o mais fantástico sobre esse filme é o seguinte. Aqui é a trilha sonora, né, em CD do filme, né? E a trilha sonora desse filme foi feita pelo Ed Vedder. Quem não conhece o Ed Vedder foi o vocalista do Pearl Jam. Pearl Jam é uma das maiores bandas da história do rock. Esse álbum aqui tem de 1991, é considerado um dos maiores álbuns de rock de todos os tempos, né? E eu comprei esse álbum aqui em 1991, no lançamento, né? Que é raiz, compadre. Eu tenho CD desde 1991, inclusive foi um dos primeiros CDs que eu comprei. E o vocalista do Pearl Jam que fez a trilha sonora do filme Na Natureza Selvagem. E na minha opinião, e na opinião de muita gente, esse aqui é o melhor trabalho do Ed Vedder de toda a carreira dele, incluindo esse álbum aqui, que é um dos maiores da história do rock. Esse trabalho é superior a esse álbum. Esse trabalho é fantástico. Se você não tem essa trilha sonora no seu Spotify, baixa agora, assim que você terminar de assistir o vídeo, baixe logo, né? Se só essa dica não for suficiente para eu ganhar o seu like, a sua inscrição, não sei o que mais que eu posso fazer na vida por você, porque isso aqui é uma das melhores coisas, as melhores obras de arte. Então, assim, a obra teve muita sorte, né? Tudo que foi feito a partir dela virou cult. O livro virou cult, o filme virou cult, a trilha sonora virou cult, né? Então, assim, é uma obra hoje que tem um espaço sacramentado, né? Uma obra que tem uma legião de fãs para sempre. E, assim, os críticos, pelo menos, tiveram elucidados, né? O enigma que faltava, a peça que faltava para o enigma Chris McCandless foi elucidada com o livro da irmã dele, recente, né? Então, recomendo demais o livro, recomendo demais o filme. O livro ainda é muito superior ao filme, né? Porque o Krakauer, essa alternância que ele faz do texto investigativo com os trechos que ele separa de outro livro, causa um efeito assim tocante. E para o bom entendedor, é suficiente para entender por que o Chris vazou, entendeu? E agora chegou aquele momento, o nosso momento sommelier literário, que eu vou indicar um quadrinho fantástico para harmonizar com a leitura desse livro, Na Natureza Selvagem. E esse quadrinho, cara, ele é tão fantástico, eu sou tão fã desse quadrinho de um jeito que eu acho até meio injusto que a resenha desse quadrinho seja junto com a resenha de outra obra. Day Tripper, dos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bar. Esse quadrinho aqui é espetacular, perfeito para se ler, junto com Na Natureza Selvagem. Então, de que se trata esse quadrinho? É um quadrinho sobre um rapaz, filho de um escritor, que escreve um obituário de jornais, né? Então, ele vai passando por várias mortes, em várias fases da existência dele. Em cada morte aparece como se o obituário dele mesmo estivesse sendo escrito.
Então esse é um quadrinho de muita reflexão sobre a brevidade da vida, sobre o que é realmente importante, sobre... nem vou saber te dizer, é um quadrinho fantástico, é um quadrinho assim espetacular, sobre a morte, como a morte chega para todos e muito rápido, né? Então, recomendo esse quadrinho aqui com esse livro. De repente eu faço uma resenha mais detalhada desse quadrinho aqui, porque ele merece, ele é muito bom. E vou colocando um ponto final na nossa resenha, agradecendo por esse nosso encontro. E é isso, pessoal, fique ligado no canal, que pelo menos uma vez por semana eu vou estar trocando uma ideia com vocês aqui. E se você tiver alguma informação nova sobre esse vídeo, ou sobre alguma coisa que a gente conversou, pode deixar aí nos seus comentários. Obrigado, pessoal.